Mais um conteúdo especial nesse podcast da Carreta Agro pelo Brasil. Temos o privilégio de bater um papo a partir de agora com o Dr. Ricardo Santin, que preside a Associação Brasileira de Proteína Animal. Dr. Ricardo, bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Estevão. Prazer imenso estar aqui com a carreta da CNA Senar, em nome do presidente João Martins, o vice Gedeão, ao Daniel, ao Bruno e você. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com a CNA nessa AgriZone, que foi digamos assim, uma decisão mais do que acertada do agronegócio brasileiro, estar aqui da nossa produção, mostrar aquilo que a gente faz. Antes de entrarmos no setor que o senhor representa, que é a estratégia até para do Brasil, foi um grande acerto, de fato, né? Você montar um setor para debater o agro, os avanços, a relação do agro com a sustentabilidade. Isso, na visão do senhor, deve ser replicado nas próximas COPs? Espero que sim. Espero que sim, porque a gente fica incluído num debate que depende da participação do agronegócio. Nós sabemos que a gente tem práticas muito sustentáveis, mas que também, para produzir alimento, precisa ter geração de pegada de carbono, geração de carbono. Essa geração que a gente faz da maneira mais sustentável possível, ela precisa ser demonstrada para as pessoas, para que não fiquem traçando essas fake news que dizem que o agro desmata, que o agro derruba, que o agro agride. Na minha visão, o agro muito mais conserva do que as próprias cidades que andam utilizando combustíveis fósseis, que andam não tratando os dejetos urbanos, que andam fazendo também uma grande pegada de carbono e ficam jogando essa culpa somente no agronegócio. A AgriZone está mostrando isso. É um segmento, doutor Ricardo, e permite interrompê-lo, que é muito ligado ao meio ambiente. Aliás, depende do meio ambiente, né? Senão não vai se frutificar, não vai produzir. A gente produz alimento, a gente, no caso das aves, suínos e ovos e do boi também, se a gente não cuidar do meio ambiente, não consegue produzir. O animal não consegue converter ração vegetal em proteína animal, você não consegue fazer produção de leite, de carne, de ovos, de peixes, se você não tiver uma boa ambiência, se você não tiver uma sanidade, se você não tiver sustentabilidade. Isso é do dia a dia do produtor e da produtora. A sustentabilidade está no nosso TNA. Acabei de apresentar aqui no pavilhão da CNA exatamente isso. Exatamente isso. A sustentabilidade para o brasileiro, produtor e produtora, ela não é só uma decisão, ela é uma cultura de ação. Porque o cara já nasce cuidando da sua propriedade. Porque sabe que é onde vive ele, onde ele produz, ganha o seu rendimento e onde tem a sua família. Como é que não vai cuidar? Quem não cuida da sua casa? Uma relação umbilical mesmo. Exatamente. O senhor acredita que todas essas discussões, todo esse contexto reforça a tese de que produzir e preservar são atividades totalmente compatíveis? A gente pode conjugar esses dois verbos sem problema algum? Sem nenhuma dúvida. Elas andam de mão dadas, como coloquei ali na apresentação. Elas estão juntas. Você precisa estar muito próximo para que você consiga preservar o meio ambiente e também garantir segurança alimentar. Terminei minha apresentação, Estevão, dizendo o seguinte: não há sustentabilidade sem segurança alimentar. Nós precisamos, então, hoje, infelizmente, o mundo ainda tem 673 milhões de pessoas com fome. 2,6 bilhões de pessoas que não têm uma dieta mínima, que hoje é de $4,46 por dia, que não consegue atingir isso para dar comida e nutrientes essenciais para as crianças, para os velhos, para sobreviver. Tem mundo que vem aqui e ia na COP discutir os sistemas alimentares, como eu produzo, como eu faço, e tem a maior parte do mundo que não está querendo discutir, está querendo simplesmente ter acesso à comida. E o Brasil está dizendo o seguinte: eu quero dar acesso, mas cuidando do meio ambiente. Nós preservamos as florestas, nós cuidamos das nossas terras, nós preservamos o meio ambiente exatamente para poder cumprir com o nosso dever, que é levar comida para a mesa dos brasileiros. O senhor representa um segmento, repito, estratégico, a produção de aves, Suínos e ovos. Isso. Como é que no contexto global está esse segmento, senhor, hoje? Números que podem chamar a atenção de quem nos acompanha. Bem, o Brasil hoje é campeão do agronegócio, são vários os setores que nós estamos em primeiro lugar. No caso das aves, nós vamos produzir hoje, esse ano, provavelmente perto de mais de 15 milhões de toneladas, o terceiro maior produtor mundial. No caso da exportação de aves, nós vamos exportar mais de 5 milhões e 200, 5 milhões e 300 mil toneladas, e o Brasil é o maior exportador mundial, com 38,6% do market share global.
De cada 10 frangos comercializados no mundo, quase 4 saem do Brasil. Muita coisa. Muita coisa. E são mercados exigentes. Demais. Mais de Presumo que 150 no segurança mundo. sanitária é preponderante. Só que para o nosso ouvinte, tem que saber que a gente exporta lá fora o mesmo que come aqui. Não Tem há essa diferença. tese também, não, pessoal. Não, Frango nada bom disso. joga para fora, carne boa Nada vai para disso, fora. nada Não disso, tem nada isso. disso. É toda a mesma produção, até porque eu exporto partes. Por exemplo, para a China, eles gostam de comer, sabe o quê? Pé de frango. É mesmo. Aí eu vendo o Processo, pé né? e o resto do frango fica onde? O brasileiro. É isso. Não tem dúvida e não Cultural tem mesmo. diferença. Quando a gente fala em suinocultura, nós vamos produzir provavelmente 5 milhões e 300, 5 milhões e 400 mil toneladas, a quarta maior produção do mundo. Na exportação, nós vamos ficar perto de 1 milhão e 500, 1 milhão e 450 mil toneladas. Podemos, esse ano, talvez conquistar a terceira maior exportadora mundial, com 14% do market share global. Quando a gente vai para o bovino, que não está na minha associação, está na BIEC, nós temos 25% do market share global. Quando nós olhamos o ovo, que exporta menos de 1% do que a gente produz, esse ano vai, 1% vai para fora. esse ano vai exportar Agora, 1,5%. convenhamos, o brasileiro gosta de ovo, hein? Olha, sabe quanto a gente Gosta produz de por ovo. segundo, Esteban? Quanto? 1.800 ovos por segundo. Agora já são 3.600, né? Terminou, dobrou. São Impressionante. 62 bilhões de ovos. Mais de 160 milhões de ovos por dia são produzidos no Brasil. Hoje, provavelmente 1,5% será exportado. O Brasil é o 7º maior exportador, está hoje entre os 10 maiores consumidores do mundo. Isso faz com que tudo que a gente produz, seja no frango, 65%, no suíno, 75%, no ovo, 99%, ficam no Brasil para os brasileiros. E, além disso, a gente ajuda na segurança alimentar de vários países. Números que saltam aos olhos, obviamente que chamam a atenção. É uma produção sustentável? Totalmente. Por quê? Porque a gente cuida disso, a gente faz isso no DNA. Primeiro, a legislação brasileira é muito severa. Você nem consegue montar uma atividade dessas para poder obter a licença do meio ambiente, para poder montar uma pocilga suína, para poder montar um aviário, para você ter um frigorífico, você tem que buscar licenças que exigem que você esteja enquadrado em leis que são bastante severas e que cuidam do meio ambiente. Assim como o nosso Código Florestal, né? É Exatamente. super O rigoroso. código também, o produtor de aves de suíno também tem que responder o código. Se ele, inclusive as empresas integradoras, se ele não tiver em obediência ao código florestal, não entra para ser integrado. Se ele não tiver a reserva que a lei determina que ele tenha, ele não vai ser um produtor integrado. Ou seja, a gente já faz isso no dia a dia. Mas mais do que isso, o produtor e a produtora fazem isso porque eles acreditam. Eles sabem, é a propriedade deles. Nós sabemos que a sustentabilidade é um círculo virtuoso. Quando eu devolvo a água quando um frigorífico devolve a água que ele capta num rio, acima de onde ele capta, ele está dizendo assim, olha, a água que eu devolvo é melhor do que quando eu peguei, porque eu vou pegar ela de novo. Eu estou fazendo algo em que eu acredito e, acima de tudo, levando saúde para as pessoas com muita segurança do alimento. Isso me dá um bom gancho. Saúde para as pessoas. Você acha que hoje o consumidor brasileiro, isso é nível nacional, independentemente da região onde ele mora, está mais consciente, está valorizando mais um produto dito sustentável, ele está procurando ler mais os rótulos? Como é que os senhores percebem Sim, essa mudança? Se é sustentabilidade, que há uma mudança na eu vejo que rotina a do consumidor? sustentabilidade, especialmente nos centros urbanos maiores, ela já é um atributo que nem o da sanidade. O cara nem pergunta se o alimento é bom. Ele já sabe que você está na prateleira e foi fiscalizado pelo Ministério da Agricultura ou pela Secretaria Estadual ou Municipal, ele já chegou bom. E agora também o Brasil diz, não, também está chegando bom e é sustentável. Ele valoriza. Valoriza sim, porque o Brasil tem isso como um valor essencial da produção nacional. É uma injustiça que fizeram, em termos de retórica, dizer que o Brasil é um país que defloresta. Nós hoje, de fato, existem aí 10 mil quilômetros quadrados de deflorestamento, uma ampla maioria ilegal, mas nós conservamos 1.192.000 quilômetros quadrados em pé. E dessas, 65% disso, que é do nosso território, 29% estão em propriedades privadas dos nossos proprietários e proprietárias que conservam sem ter um dinheiro de financiamento, sem ter subsídio ou pagamento. Ele vai lá, mantém aquele percentual que a lei determina, intacto, preservado, para ajudar o Brasil, para ajudar o planeta. Eu estou sendo até repetitivo, viu, doutor Ricardo, mas é interessante que nós possamos absorver
alguns conceitos relativamente novos. Floresta de pé e floresta produtiva. Hoje você pode, por mais paradoxal que seja, fabricar florestas para que elas, além de preservar o meio ambiente, elas possam produzir também, né? Sem dúvida. E não há nenhum erro em fazer a exploração sustentável econômica da floresta. É isso que os povos amazônicos têm que ter direito de fazer, de colocar, de produzir, de ter uma capacidade de que a floresta consiga prover recursos financeiros para as populações e que ela valha mais do que deitada, que ela fique em pé, que o cara possa explorar. E através disso precisa ser feito com programas de incentivo, com programas de capacitação, que o Senar é quem faz muito isso, exatamente para a gente chegar e alcançar essas pessoas que precisam ser orientadas, que por vezes, se elas não tiverem esse rendimento, elas vão se sujeitar aos caras ilegais, aos grileiros, os mineiros aí que tiram minérios, ouro, os garimpeiros ilegais que fazem invasão de terra, e às vezes tem que se sujeitar a isso. Então, a gente precisa ter isso, uma consciência de que explorar economicamente a floresta, dentro de muita ciência. Nós estamos aqui no lugar da ciência, que é a Embrapa, mostrando, por exemplo, como estamos fazendo agora, o ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Ela sequestra mais do que o gado produz. Quando a gente tem aqui a nossa descoberta da nossa pesquisadora premiada, que você consegue fazer uma fábrica de fixação de nitrogênio no solo através do soja, com bactérias. Quando você tem novidades, como a gente tem na nossa avicultura, que a conversão alimentar no passado era 2,5 kg de ração para 1 quilo de carne, hoje está em 1,6, 1,5. Os sistemas agroflorestais não são as SAFs do futebol, são os SAFs. Exatamente. Então, retirando mais carbono do que os animais colocam. Para fechar, é quase um mantra, mas eu acho que é uma bandeira que deve ser cada vez mais erguida: alimentos seguros, saudáveis e sustentáveis. Esse é o caminho? Esse é o caminho. Não há sustentabilidade sem segurança alimentar. Nós queremos, como brasileiros, dizer ao mundo: estamos preparados, a gente tem terra, pode fazer conversão de pastagem extensiva em intensiva, pode aumentar a produtividade de grãos das nossas lavouras, sem desmatar. A gente está aqui cumprindo o melhor código florestal do mundo e olhando para o mundo dizendo o seguinte: nós estamos dispostos a ajudar vocês a garantir segurança alimentar, porque, repito, não há sustentabilidade se as pessoas não tiverem a garantia mínima dos nutrientes essenciais e aminoácidos essenciais à vida, que é o que a gente, como cidadão, como ser humano, como religioso, que eu sou também, tem que tentar passar para o mundo. Doutor Ricardo, muito obrigado pela participação. Doutor Ricardo Santin, repito, que preside a Associação Brasileira de Proteína Animal. Sucesso, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Estão. O prazer é meu. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho.